Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a mais um episódio da lore do futuro sombrio que nos aguarda no milênio de 40.000. E hoje nós vamos para a parte 2 das armas dos Primarcas. Elas podem não ser as armas mais roubadas de todos, porque tem as dos Necrons, mas elas estão em segundo lugar com certeza. Essas armas, cada uma é única e representa alguma parte da personalidade e do estilo de luta dos seus usuários, então é extremamente interessante. Vamos então, mas antes de penetrar nesse assunto longo e profundo, vou só fazer um comentário aqui sobre os verdadeiros patrocinadores do canal. É com grande orgulho, meus caros, que eu venho a mostrar para vocês que o canal passou de 4.000 malditos inscritos. Parabéns, vocês são demais, cara. Eu comecei isso aqui para falar de assuntos que eu acho interessante, contar umas histórias, porque minha esposa dormia quando eu contava para ela de pequeno. Rogaldorn Jr., ele ainda, é muito novinho para entender por que tu deve triturar o Warpstone antes de botar no nariz. Então, é difícil explicar para ele essas situações. Quando ele for mais velho, com certeza ele vai entender. Mas, meus amigos, obrigado a todos, vocês são demais por estar aqui nessa jornada. Vamos continuar fazendo o máximo possível para trazer entretenimento e situações divertidas e histórias inusitadas para todos vocês, sempre com zoeira, óbvio que sim, porque agora eu sou pai, então eu preciso fazer uma piada sem sentido todo o tempo. E obrigado especial, abraço no coração desses aqui. Caramba, vocês todos vão direto pra Rato do Clã, vocês merecem. Olha só os membros do canal, tá difícil até pra juntar todo mundo numa página só. Muito obrigado. Vocês financiam essa droga toda. O meu vício em Warpstone está seguro. Muito obrigado mesmo. E eu estava pensando, no Natal, assim, no final do ano, talvez fazer não uma promoção, mas um sorteio para homenagear esses caras aqui que estão sempre apoiando o canal. Obrigado mesmo, de coração. Se vocês me inspiram a fazer mais vídeos e continuar. E, caso vocês se interessem em saber, essa aqui é a 4ª tomada desse vídeo, porque toda vez que eu tento fazer ele, acontece alguma coisa que impede pra eu fazer. Mas essa vai dar certo. O Rogaldorn hoje foi dormir, 1 da manhã, desculpa, 3 para 1 da manhã, quando eu tô gravando esse vídeo, porque é quando ele foi dormir. Mas agora vai dar certo, agora vamos lá. Bem, as armas dos Primarcas, começando com o maior deles, o Anjo de Sangue, os Sanguíneos. Os Sanguíneos, ele tinha um estilo de ser um duelista ligeiro, ágil, extremamente rápido, com um ataque de ímpeto absurdamente brutal, e as armas que ele preferia, ele usava nesse sentido. A principal arma, e a que representa a sua capacidade marcial, é a Blade in Carmine. A Blade in Carmine, ou Lâmina in Carmine, é uma espada de energia absurdamente grande que um Primarca consegue carregar como se fosse tipo uma faquinha para nós. Ele carrega essa espada e ele desfere golpes numa velocidade imensa. Então ele vem voando com uma espada de 2 mãos gigante. 2 mãos para um Primarca. Então tu imagina o tamanho desse monstro. Essa arma muito especial, uma relíquia do anjo. Ela, infelizmente, depois, porque eu não queria fazer spoiler da heresia do Horus, mas o Sanguíneos vai morrer, No final, o Sanguíneos morre, Acho que você já sabe disso. Então, quando, infelizmente, o Sanguíneos morre, as armas deles vão virar relíquias de preço inestimável e de um valor, infinito para os filhos dele. Então, os Blood Angels vão ter essa arma e os Blood Angels vão perder essa arma.
O quê? Sim, eles perderam. Tá, mas deve ter sido um oponente com uma imensa capacidade intelectual pra tirar essa arma deles. Não, foi um orc. Porque enquanto os humanos perdem tempo pensando, orcs batem. Então, um Warboss conseguiu roubar essa arma, ele derrotou o Capitão Leonatus e conseguiu pegar a arma dele, e depois de ter perdido a arma, os soldados ali que estavam nessa missão foram banidos fora, expulso, deu pra ti. Eles foram expulsos dos Blood Angels e eles tiveram que fazer uma cruzada de penitência, aonde eles tentariam achar essa arma, custe o que custar. Eles acharam depois? Acharam, mas eles tiveram que duelar contra o Warboss ali que tava com a arma. Mas não era mais só o Warboss, ele estava possuído por um demônio maior dizente. Como? Um orc pode ser possuído? Pode, o orc pode ser possuído, e nesse caso ele foi, até porque os orcs têm a mania de viajar pelo imaterial com o escudo Galar desligado, e às vezes isso aí é um pouco mais do que eles conseguem aguentar, e nesse caso específico, e com essa arma aí chamativa pra caramba, ele chamou mais atenção do que ele deveria, e o demônio maior dizente conseguiu entrar na cabeça do orc, apesar de não sei como, com capacidade intelectual gigantesca do orc, como ele não resistiu. E depois de uma luta brutal, eles conseguiram reaver a arma, mas apenas 2 dos soldados do Capitão Leonatus conseguiram voltar com a arma na mão. Eles voltaram e entregaram a arma para os Blood Angels de volta, e os Blood Angels perdoaram eles, mas eles disseram, não vamos voltar, nós vamos continuar na missão para morrer igual aos nossos irmãos que morreram em batalha. Então eles voltaram agora para a cruzada de penitência. O que sucedeu com eles, não sei. Se eles ainda estão por aí trazendo a justiça imperial com as próprias mãos, pode ser que tu encontre eles nas tuas aventuras, ou talvez os dois morreram brutalmente numa batalha por aí, não sei dizer. Ele também possui a lança de Telesto. A lança de Telesto, essa representa a lealdade e o pacto entre o Imperador e os Sanguíneos. Quando o Sanguíneo jurou lealdade ao Imperador, ele derramou uma gota de sangue, e essa arma tem na ponta dela uma parte oca, aonde tem é o formato de uma gota de sangue, que representa essa gota do pacto dos Sanguíneos, jurando lealdade eterna ao Deus. Desculpa, né? Tô botando a carroça na frente dos bois. Ao Imperador, né? Nessa época que era apenas o Imperador. Hoje a gente sabe que ele é um deus, porque ele diz que não é. Então, se ele diz que não é, óbvio que ele é. E no caso, essa lança especial, ela tem uma habilidade secreta. Ela consegue emanar uma onda de choque que tudo que é biológico e não tem o DNA dos Sanguíneos é destruído. Então, se os Sanguíneos quiser, ele cria uma dano em área gigante e mata tudo que não é um Blood Angel. Aqueles que têm o DNA do anjo vão ser imunes a esse dano, mas qualquer outra coisa aliado ao inimigo vai ser devastado. Óbvio que os Sanguíneos quase nunca usou isso aí, porque, né, é pra matar aliados e jamais faria isso. E no caso, essa lança especial, em algumas previsões na heresia do Horus, nós vamos ver que eles viram situações em um futuro possível onde os Sanguíneos, na verdade, derrotam o Horus utilizando essa lança. E eu até vi, não lembro mais qual era o youtuber, que falou, nessas previsões do... Isso em inglês, claro. Porque, é pouco Warhammer em português e eu trago aqui pra vocês coisas que eu traduzo. Então eu fico escutando no carro. Mas, no caso, o cara falou que da onde Sanguíneos usa uma lança, é uma das armas principal dele. Ele tem uma tríade de armas que é como é que é? A coisa sagrada ali, a Santíssima Trindade. Então, ele tem 3 armas. Então, né, essa é uma delas. A lança do Telesto, então, é a lança dos Sanguíneos, e
assim, a Blade in Carmine representa a proeza dele em batalha, a lança representa a lealdade dele ao Imperador, porque os anjos de sangue tudo é meio que simbólico. E ele também possui uma arma, que essa aí foi feita pelo Rogal Dorn, então você sabe que ela é boa. Por quê? Porque ele fez ela do mesmo material das partes da armadura da Phalanx. Então ele tem uma lâmina de um metal especial, cara, que é resistente e meio que nulifica coisas do imaterial. Diz a lenda de quem já viu essa lâmina em batalha, que quando uma criatura do imaterial tá perto, ela pega fogo, ela começa a queimar com uma chama brilhosa, e, tipo, tu olha pra... é um fogo puro, assim, sem impureza nenhuma, tipo, é um fogo vermelho claro, brilhante, e ele corta com essa espada flamejante, destruindo as criaturas do imaterial, como se estivesse cortando papel. É absurdo o efeito dela contra esses monstros. Então os sanguíneos têm 3 armas. A sua principal é uma espada longa de energia, a lança, que também é uma lança de energia, e uma espada especial feita pelo Rogal Dorn, que ele só utiliza contra os monstrões do imaterial, né? Spoiler, vai ser bem útil para ele no Sítio da Terra, mas vamos ver isso mais pra frente. Ferros Manos, né? Calma, segure a sua cabeça no lugar. Eu sei que os 2 fãs do Ferros Manos estão aqui. Ferros Manos foi citado. Sim, eu trouxe ele também. E o Ferros Manos, a principal arma dele que diferencia ele dos outros são as suas mãos, porque elas são feitas de um material especial chamada Necrodermis. Com esse material especial, ele conseguiu até quebrar a espada de energia do Fulgrim, que detalhe, foi ele que fez, é porque, né, a mão dele já tá acostumada a segurar na espada do Fulgrim, e, no caso, as mãos dele em si são armas, em parte, porque é um metal que não é, tipo, ele regenera, é absurdamente resistente, e ele consegue tolerar calor, tiros ou coisa assim na mão, como se fosse nada. E para melhorar a sua resistência, ele possui uma armadura especial chamada a Medusan Carapace. A Medusan Carapace, ele fez para si mesmo um tipo especial de armadura Terminator. Essa armadura Terminator era muito, mas muito avançada, e ele fez para fazer a parte dele, tipo, não só em batalha, mas ela tem vários apetrechos tecnológicos, principalmente Servo Arms. Servo Arms é aqueles mãozinha atrás dos Iron Hands que tu vê por aí, que eles utilizam tipo armas extras, não só que eles estão na mão. A armadura deles possui armas a mais, assim como os mecânicos usam esses Servos Arms para tipo segurar uma peça, arrumar um negócio, parafusar alguma coisa. Óbvio, depois de fazer o rito sagrado do parafusamento. Roda o parafuso. É sério, não tô nem zoando. Os mecânicos, tipo, eles fazem uma oração quando eles... cada parafuso que eles apertam. E no caso, aqui ele utilizou isso aí e ele criou a base desse tipo de modelo, que depois vai ser adotado pelos seus filhos. E a armadura dele é tão bem feita que ela levou uma variante da armadura Terminator chamada Catrapate. Então as armaduras Catrapate são uma variante do protótipo dele, e no caso a dele, diz a lenda, que era melhor do que a Catrapate que foi feita, só que eu acho que ela falha no pescoço, né? Não protege muito bem a cabeça, mas calma, né? Pra que isso? Bobagem proteger a cabeça. E o Forge Breaker, que foi o presente do Fulgrinho. E aí que vem um cara no vídeo anterior, perguntou quem é o Gorgonzinho. O Gorgonzinho é o Ferros Manos, porque o apelido do Fulgrim pra ela é o Gorgon. E aí pegou, e tipo, todo mundo chama ele de Gorgon, e ele acha que eles chamam assim porque eu sou, tipo, amedrontador, todo mundo fica com medo de mim, e os soldados dele lá atrás, tipo, Gorgonzinho. Tá, mas vamos parar de zoar o Ferros Manos, senão 2 pessoas aqui do canal vão ficar muito tristes. E é isso.
Em geral, né, o principal dele é as mãos de ferro e a armadura absurdamente tecnológica que ele criou. E o Forge Breaker não foi ele que fez, foi o Fulgrim. Ele fez a arma do Fulgrim, ele quebrou a arma do Fulgrim, depois ele refez ela e ele perdeu 2 vezes contra o Fulgrim, mas ele é meio que um suporte, né? Tipo, ele é um engenheiro, não um duelista. Então, né, tá explicado porque que ele não devia estar na linha de frente, enfrentando talvez o segundo melhor duelista da galáxia, perdendo apenas pros sanguíneos. O Angron, cara, é o agressor, é o DPS. O Angron, ele... Todas as armas dele, na real, ele tem várias, ele tem muita arma. Eu trouxe as mais interessantes. Pela tradição do planeta dele, eles amarram a arma numa corrente ao redor do braço. E quando a arma quebra, ele joga ela fora. Eles não ficam mais com ela. Eles amarram a arma pra, tipo, morrer com a arma na mão. Se for pra morrer, ele vai morrer empunhando sua arma. Então eles têm isso. E eles manteram essa tradição nos World Eaters, os Devoradores de Mundo. A primeira arma dele, assim, mais famosa, foi a Widowmaker, a fazedora de viúvas. Era um machado motosserra imenso, só que arcaico, uma tecnologia que, tipo, já passou de época, mas na mão de um Primarca, ela é mortal igual. Ela é um pedaço de pau, é mortal na mão desses monstros aqui. E aí, ele enfrentou o Leman Russ uma vez, e a luta, né, levou à morte dos dois lados e brigas dos dois lados. Não assim uma guerra total, mas tipo uma briga de bar. E isso acabou levando à destruição do seu machadão. Então ele jogou fora o Widowmaker e ele trocou por dois machados motosserra, um cada mão. Um deles ele chamou de Gorefather e o outro Gorechild, né? Então, parabéns, Angron, você é um gênio na nomenclatura. E, né, porque né, a cabeça dele não funciona direito. E aí o Angron e seus machados que bate forte. Sim, Angron, você bate forte, pode bater. Ele usou muito. E eventualmente um prédio caiu com ele dentro, né? Porque eles foram destruindo tudo. E aí o Angron bateu no pilar que segurava o prédio. Talvez, como eu disse, ele é meio especial. Ele destruiu o prédio caiu em cima dele, ele não morreu, mas as suas armas ficaram embaixo dos escombros. O Khan, The Betrayer, que na época ainda era só conhecido como Khan, porque ele ainda não tinha traído ninguém, ele procurou ali nos escombros e ele achou o Gorefather. Ele, né, como meu Primarca usou essa arma, deve ser uma arma benzida, então ele pegou essa arma pra ele. E isso é um negócio que pros World Eaters não deveria ser feito, porque pegar uma arma quebrada do chão é considerado um azar imenso, vai dar merda, isso aí não vai dar certo. Então ele pegou aquilo ali, quebrando a tradição da própria legião. É como se ele tivesse traído alguém, né? Mas talvez um dia a gente fale da história dele específico. Ele também usava uma pistola de plasma chamada Spite Furnace. Essa pistola raramente eu vi nas histórias que fala do Angron, né? Até porque quando eu vejo o Angron, chegou, né? Tá, tudo bem. É que eu meio ignoro ele, porque ele é meio idiota. Mas no caso, ele só é puto, ele só é agressivo e violento o tempo todo, né? Por causa da... Se não é culpa dele, não é culpa dele. Independente se é culpa ou não, é assim que ele é. E no caso, depois ele vai se livrar dessa pistola e ele vai ficar só com armas do mano a mano, como algum deus que senta num trono de caveiras gosta. Hoje, depois de ter virado o Angron Príncipe Demônio, ele mudou as armas. Ele utiliza a Black Blade. A Black Blade é uma arma demoníaca absurda, talvez uma das mais potentes armas do imaterial que já foi feita. Ele utiliza também uma espada especial chamada Saminários. Os Saminários, ele não era uma espada antes, ele era um príncipe demônio de Slaanesh, um demônio maior de Slaanesh, que foi derrotado pelo Angron, e o Angron forçou ele a entrar numa espada, só que do contrário do Fulgrim, ele não botou em locais indevidos, e ele simplesmente usa para bater no inimigo, como deveria ser usado uma espada. Então,
agora ele utiliza 2 espadonas demoníacas e uma delas é literalmente um demônio maior. E ele também tem um machado motosserra imenso chamado Spine Grinder. O Spine Grinder foi feito para ele pelos Dark Mecânicos, os mecânicos que cultuam o caos e não o Omnissiah. Eles criaram essa arma absurdamente resistente, muito forte e capaz de penetrar quase que qualquer armadura com seus dentes de motosserra. E eles entregaram pro Angron, e aí o que o Angron fez? Ele matou o líder desses Dark Mecânicos porque ele considerava que eles não cultuavam o Khorne do jeito certo. Então ele derramou sangue e óleo para tudo quanto é lado em nome de Khorne. Babacão, Angron. O que tu deve fazer com o Angron é dar um tiro na cabeça ou arrancar aquelas coisas na cabeça dela para ver se ele funciona um pouco melhor. Não vai funcionar, mas é isso. Ele hoje utiliza esse machadão motosserra imenso, a espada do caos mais potente que tem e uma espada escravizada de um príncipe demônio de Slaanesh. Desculpa, demônio maior. Tem diferença, é que um foi criado do material e o outro é um mortal ascendido, mas só isso. Bem, o Reboot Guilliman, né, falando em caos. Lorde, por que tu não gosta do Reboot Guilliman? Porque ele tem muita plot armor, tipo, é o certinho, é o sachão. O Reboot Guilliman, ele tem as armas dele, a principal, a Hand of Dominion, a mão da dominação, é um Power Fist. Power Fist é... pensa tu dando uma porrada. Agora pensa tu dando uma porrada com uma luva gigante de metal. Agora pensa que essa luva gigante de metal faz na frente dela um campo, é um campo gravitacional capaz de aumentar a força da tua pancada em umas 10 vezes. E agora imagine isso aí sendo utilizado por um motherfucking Primarca gigantesco e com um músculo, tipo, o braço dele é maior do que tu. É absurda a pancada que esse negócio dá. A Hand of Dominion, a única desvantagem dela é que ela tem um alcance curto, né? Os Power Fists em geral tem que dar uma porrada no inimigo. Então, para melhorar o alcance, ele utiliza embaixo dela um bolter combinado. Ele utilizando, né, a ponta da tecnologia Orc de botar 2 armas junto, ele misturou ali no seu Power Fist uma arma bolter. Então se o inimigo tá longe, ele atira no inimigo. Se o inimigo tá perto, ele bate no inimigo. Ganha, tipo uma situação de vantagem total. Além disso, na sua outra mão, ele utilizava antigamente a Gladius Incandor. A Gladius Incandor é uma espada de energia, porém no duelo dele contra o Fulgrim ascendido em Princesa Demônio, ele acabou sendo esfaqueado e a arma demoníaca do Fulgrim era venenosa, e aí ele acabou ficando fraco e quase morrendo, e ele foi resgatado pelos seus Ultramarines por causa da plot armor, sim. E a espada dele se perdeu. Triste. Hoje, depois de ressuscitado, ele agora utiliza... Ele não tinha morrido, né? Ele estava em estase, ele foi congelado para que ele não morresse. E aí, eventualmente, né, por causa também de plot armor, os humanos simplesmente decidiram, um mecânico e uma Dark Eldari fizeram uma magiazinha bruta e resgataram ele. Então, né, tudo bem, faz todo sentido. Se tu não pensar nisso, agora que ele acordou, ele recebeu a espada do Imperador, já que ele é oficialmente o líder do Império agora, tipo, depois do Imperador, né, ele é o regente. Ele possui a espada do Imperador para representar essa autoridade, e além de um símbolo de autoridade imenso, ela também é uma espada imensa e mata qualquer coisa que ele bate. A armadura dele, a Armor of Fate, essa armadura, nem todas as armaduras eu vou trazer aqui, todos os Primarcas têm armaduras únicas e muito especiais, mas algumas são um pouquinho diferenciadas. A dele, ele ganhou e ela foi feita sob medida para ele pelos mecânicos, e cara, é bonito pra caramba.
por mais que eu ache os Ultramarines meio que padrãozinho, a armadura do Reboot Guilliman é absurdamente bonita. Olha que armadura, cara, essa miniatura aqui, 10 de 10, o cara merecia um prêmio. E junto com a armadura, na cabeça, pode parecer um detalhe, mas ele tem um halo de ferro. Aquele halo de ferro lá em cima, ele representa como se fosse o Rosarius dos Astarte. Ele tem dentro um campo de força que ajuda a proteger contra alguns tipos de disparo. Então, tipo, tu dá um tiro de canhão no desgraçado, às vezes esse halo na cabeça dela consegue neutralizar o dano, ou ele simplesmente anda pro lado, porque ele é um Primarch, ele tem um reflexo absurdo, né? É tipo o cara que cheata no CS e fica pulando e rodando de scout, mais ou menos nesse nível. Então, Reboot Guilliman, com a sua armadura muito bem feita, com a espadona do Imperador e com um punho de energia que atira também, porque sim, simplesmente porque sim. O Mortarion, do contrário dos outros, o Mortarion é o homem simples, com gosto simples. Ele, na época da heresia do Horus, tinha 2 armas. Hoje, ele tem 2 armas. O Mortarion não é muito criativo, nem gosta muito de mudança. Em uma mão, ele usa a sua foice gigante de energia, a Silence. A Silence é uma foice gigantesca que no 30.000 já era uma arma fenomenal. Por que ele fez em forma de foice? Fator legal, muito massa. Segundo, porque, né, no planeta que ele estava, os humanos tinham apenas ferramentas simples e ele usou uma foice para lutar. Então ele, né, se adaptou com isso aí. Ele sentia-se bem usando esse tipo de arma e também, né, porque ele se considerava, tipo, o pai da guarda da morte, então, tipo, representava os mitos terrestres da morte, ele achava legal. E, do outro lado, ele utiliza a Lantern. A Lantern é uma pistola esquisita, cara. É uma pistola de energia, tipo uma pistola laser, só que ela tem um tambor. Por que uma pistola laser vem com um tambor? Não sei, não pergunte, fator legal. Ele achou essa pistolão o máximo e ele utiliza ela. O Big E, tipo o Imperador, tentou oferecer pra ele quando ele encontrou ele pela primeira vez, né? Não, primeiro ele fez um desafio pra ela e derrotou o pai adotivo dela, né? E ele não conseguiu, aí o Mortarion ficou todo ressentido. E o Imperador tentou entregar pra ele, depois da situação, uma espada de energia, mas o Mortarion, eu não preciso de ti, eu fico fofinho com a asma que ele tem. Então, tipo, o Big E tentou se aproximar do Mortarion, mas o Mortarion, teimoso do jeito que é, recusou. Hoje, depois que ele virou um príncipe demônio de Nurgle, né, ele tem as asas ali que ele voa, e ele também recebeu, ele recebeu várias bênçãos do Nurgle, né, que são doenças, e ele quer transmitir essas doenças para outros. Então ele leva as bênçãos de Nurgle e ele criou uma espécie de granada tóxica. É uma granada que emite vários vírus, bactérias e doenças em geral, mas não vírus e bactérias convencionais, vírus e bactérias do imaterial que não passam de miniaturas de demônios. Então o negócio entra dentro dos corpos das vítimas e causa dor, sofrimento imenso de uma forma completamente não natural. Então, né, melhor coisa é levar um tiro da Lantern, que aí tu morre instantaneamente. E a Silence, a foice gigante de energia dela, hoje, no 40.000, ele conseguiu embutir nela um demônio de Nurgle, então ela também causa as doenças se ela fere. Então se tu não morrer, o que é difícil, ela vai te ferir e causar um enfraquecimento imenso ou te matar a longo tempo. De um jeito ou de outro, nenhuma das armas do Mortarion é bom, tu tá do outro lado, mas pelo menos ele é simples e ele manteve as mesmas da época da heresia até hoje. E o Magnus? O Magnus é como eu sei que ele é um favorito de vários aqui do canal, eu vou ser bem sucinto para te mostrar as melhores armas
do Magnus. Então, ele tem, né, no primeiro atalho, a bolinha de fogo padrão. Na segunda, ele deixa um raio psíquico que causa dano em área. No terceiro, ele dá um raio, assim, que corta o mapa inteiro, chamado Death Ray. O 4 é aquele que ele voa e anda um pouquinho mais rápido, muito útil para sair de uma linha numa situação de perigo. E a 5 é onde ele bota a poção de mana, porque ele consome muita mana, então ele precisa repor. Lord, tá me zoando? Não, não tô. O Magnus, a melhor arma dele é a magiazinha roubada que ele faz. O poder principal do Magnus não vem das mãos, não vem do corpo, vem da mente. E as magias dele são a principal arma que ele utiliza. Ele é primeiro um psíquico, depois o resto. Isto quer saber mesmo das armas dele. Ele utiliza uma armadura chamada The Horned Raiment. Essa Horned Raiment como é que eu vou te explicar? Ela é uma armadura que reage ao poder psíquico dele. Então, digamos, o Magnus, ele adorava abraçar a árvore e andar com os cultos locais. Então, tinha um planeta ali que tem uma religião ali que eles adoram, uma cachoeira. E nessa cachoeira eles vão lá fazer oração e não sei o que. O Magnus ia com eles. Ele ia lá, bom dia, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, ó. E aí o pessoal, tipo, botava umas roupas de ritual e o Magnus aparecia vestido com a mesma roupa que eles. Como assim? A armadura dele consegue mudar, piscadinha, piscadinha, dizente, a armadura dele modifica conforme ele quer. Então, se ele quiser que a armadura dele aparente uma roupa de civil, ele consegue transformar ela numa roupa de civil. A armadura, tipo, modifica como tu enxerga ela, mas ela em si continua ali e protege o Magnus. Então, tipo, quando ele andou lá com o pessoal tribalista em Cadia, ele tava andando com eles em forma de... Como é que eu vou explicar? Desculpa, não foi em Cadia. No planeta que ele foi, que tinha aquelas estátuas gigantes do Zeldar e tal, ele foi com eles no ritual. Ele não tava vestido de armadura de batalha, porque ele não queria, tipo, deixar o... Imagina, não, eu vou com vocês ali no teu lugar sagrado. Imagina uma pessoa entrando na igreja com um uniforme, tipo, militar total e com uma arma nas costas. Tu vai achar bem estranho. Então o Magnus, quando ele ia nessas coisas, ele modificava a armadura pra parecer que ele tava indo de civil, né? Mas ele tava com a armadura embaixo, então caso algo desse errado, ele imediatamente iria pra posição de batalha, né? Um extra, o Magnus é um cara muito inteligente, porém burro ao mesmo tempo. Não pergunte, não questione. Ele também tem a Blade of Ananura. A Blade of Ananura, que eu não sei se eu tô falando certo ou destruindo a pronúncia, é uma espada especial que foi feita na base da cultura de Próspero. Em Próspero eles utilizavam umas espadas mais curvas e ele fez a espada dele naquele sentido. O Magnus e a legião dele tem fortes inspirações no Egito, então a espada de energia dele é meio que as espadas antigas do Egito, que parece meio que uma foice, só que o lado que corta é o de fora, não o de dentro. Então, interessante, eu acho bonita a espada dele, e depois que ele virou um primarca demoníaco, a espada foi refeita, ela mudou, entendeu? Piscadinha, piscadinha 22. A espada mudou e agora ela é a mesma espada, né? Mas mudou o nome. Agora ela se chama Blade of Magnus. Ela continua no mesmo estilo, só que agora ela é uma arma demoníaca, não mais uma arma de energia. Então, uma coisa extra aí pra te saber do Magnus, eu gosto da armadura dele, porque esse negócio da armadura mudar como as pessoas enxergam ela é interessante, porque isso reflete o Imperador também. O Imperador não é como as pessoas enxergam ele. Quando alguém tá olhando o Imperador, tipo, ele brilha e parece que tem tipo, quase 5 metros de altura. Mas quando tu conversa com ele, ele baixa essa ilusão psíquica. Tu vê que não, ele é grande, mas não é tão grande quanto tu imaginava que era antes. E aquele brilho dele para de ser ofuscante. Ele modifica a aparência dele. Então se tu olha pra ele, o Imperador consegue ter essa aura. O Magnus também consegue fazer isso, graças à sua armadura e o seu poder psíquico avançado. O Horus,
é o cara da porradaria, da pancada, e ele é o comandante maior. Com isso, e tu imagina que ele tenha armas que representam... As armas do Horus representam a brutalidade, a violência de uma guerra que ele faz. A Worldbreaker, que é a poderosa massa de energia que ele utiliza, ela foi um presente do Imperador. Enfim, a heresia, né? No caso... O Horus, quando ele foi coroado War Master, o chefe da Grande Cruzada, porque o Imperador tinha que voltar para a Terra para completar um plano secreto que eu espero que nenhum filho anteriormente citado chamado Magnus estrague o plano. Ele, deixou o Horus no comando porque o Horus era o mais confiável e o mais cabeça de todos os seus filhos, e com certeza o Horus jamais faria mal a ninguém. Infelizmente, se o Imperador errou em alguma coisa, foi em confiar demais nos seus filhos. Cara, olha o Angron, eles falham muito, velho, não dá pra confiar em nenhum deles. Tudo bem. E essa massa, a Worldbreaker, ela representava a violência e a potência do Horus. Por quê? O Horus, ele tinha uma teoria, que tipo uma arte da guerra, que para te conquistar alguma coisa, a melhor guerra tem que ser feita de forma absurdamente brutal, num ponto que depois que ela acabar, quem foi derrotado jamais vai esquecer do que aconteceu e nunca vai querer lutar de volta. Então ele tinha essa ideia de que a melhor guerra era uma guerra rápida e brutal. Então, tá corretíssimo. Ele recebendo aí essa arma representa esse estilo, porque um golpe disso aí não vai durar muito tempo. Infelizmente, essa arma não está mais presente no 40.000, ela foi destruída. A Worldbreaker, os fragmentos dela, depois da batalha contra o Deus Imperador, desculpa, só Imperador naquela época, ela foi destruída e os fragmentos dela são usados como uma relíquia caótica que eles botam em armas do caos, e algumas armas do caos tipo especiais, eles botam um fragmentozinho da arma original do Horus, e isso aí dá mais potência, porque eles cultuam o Horus como o Ark Traidor. Então o Horus é visto como a criatura mais forte e má que já teve. Então se tu tem uma arma que tem parte disso aí, porque como o imaterial funciona com base na crença das pessoas no mundo real, ele realmente funciona com mais crueldade e violência. Então essa espada serve como uma relíquia pro caos. Espada não, massa de batalha. E uma arma do Horus que sobreviveu até hoje é a Talon of Horus. As garras de energia que ele tem na mão não foi feita no Império. Isso aí é uma relíquia antiguíssima da época sombria da tecnologia, mas para representar a brutalidade e a violência do War Master em batalha, ele gostava muito dessas garras gigantescas. Elas são maiores do que a perna dele, é imensa. E como ele é um primarca, ele consegue utilizar com facilidade. História engraçada com o Lorde. Essa arma aí vai passar depois que o Horus for derrotado para o Abaddon. O Abaddon conseguiu resgatar isso aí e botou no braço, e a arma meio que se fundiu com o braço dele e hoje ele não consegue mais tirar. Além da garra de energia absurdamente potente, ele também tem um bolter ali combinado. Então ele tem 2 bolter atirando loucamente. Então ele vai atirando com o punho para chegar perto do inimigo. Ele dá uma porrada com a massa de batalha e depois ele te gruda ou te destrói com a garra de energia perto. Então o Horus absurdamente roubado. Detalhe, tu tem alguns segundos de reação até ele tá em cima de ti com uma garra de energia te cortando em pedaços. Bicho roubado pra caramba. Essa arma dele, no caso a Talon of Horus, hoje também é chamada de War Master's Talon. E onde é que tá a história engraçada, Lorde? É que o Abaddon, por ele ser um modelo menor que um primarca, tinha que colar essa arma no braço, e ele no outro braço ele tinha um espadão gigante. Essas armas que ele tinha eram tão pesadas nos modelos
que não colava. E aí quando o pessoal levava o modelo do Abaddon para algum lugar, os braços caíam. Então o apelido dele ficou Abaddon the Armless, o sem braço. Porque, né, é porque eles chamam ele de Harmless, porque tipo toda a cruzada que ele fez foi destruída em Cadia. Cadia permanece, né? Não tem essa aí de 13º número que dá azar, para com isso. Então, o Abaddon, o sem braço, infelizmente, né, na história, também usou essa arma para matar o Sigismundo. Tadinho de Sigismundo. Fez cagada, fez. Mas, né, ele era um cara que acreditava. Sigismundo, uma coisa que tu não pode dizer de Sigismundo é que ele não tinha fé no imperador. Fé demais, sim. Mas fazer o que, né? E o Horus, então, armas muito, muito absurdas, mas hoje usadas pelo arquirrival. Falando, né, em grande babaca e arquirrival da humanidade, o Logar Aurelian. O Logar, incrivelmente, ele não tem muitas armas. A arma dele é aquela linguinha de cobra desgraçado que não para de fazer a cabeça dos outros. Sim, é isso mesmo. O Logar, a principal arma dele é convencer os outros. Então o desgraçado usa o carisma para convencer os idiotas a cultuar o que ele quiser. Ele convenceu as pessoas que o imperador é um deus, mas imagina só, alguém acreditaria que o imperador é um deus só porque ele brilha em dourado, é imortal, consegue mexer coisas com a mente e fazer milagres, não quer dizer que ele é um deus? Bem, o Logar, então, ele possuía duas armas principais. Uma que representa e tá até hoje a Illuminarum. A Illuminarum foi feita pelo Ferrus Manus. Então o Ferrus Manus, para ele não ficar totalmente relevante na história, ele fez as armas de vários primarcas. Lorde, para de zoar com o Ferrus Manus, cara, ele é legal, velho. Por quê? O que ele fez na história? Me fala. Ele fez as armas dos primarcas, tipo, o prêmio de consolação. Tipo, sabe aquele memezinho do Hulk entregando um taco, assim, pro cara sentado no banco? Então, é mais ou menos isso, tipo, os fãs do Ferros Manos ali sentados no banco, tipo, triste, que não tem nada na história. Aí o Hulk é a GW e o taco é, tipo, fazer armas pros primarcas, entendeu? Ah, droga, eu pensei nesse meme muito tarde, mas eu não vou fazer isso aqui de novo, já é a quarta vez, vamos lá. Além da massa de batalha, ele também utilizava uma pistola chamada Devotion. No caso, só uma coisa sobre o Logar. Ele achava que a Illuminarum, cara, era um símbolo de união, de fé e de obediência. Mas pra quem apanhou disso aí, isso não é símbolo porra nenhuma, isso é uma arma, desgraçado. E a Devotion era uma pistola feita também na época sombria, ou talvez até na época dourada de tecnologia. É uma pistola com uma tecnologia que foi perdida. O que ela faz? Quando ele puxa essa pistola, ele cria na frente dela um campo gravitacional imenso. Imagina que tu tá andando, de repente, tu sabe aquele submarino que foi tipo destruído ali, que implodiu no Titanic ali? Então, mais ou menos isso que vai acontecer contigo. Se o Logar atira essa desgraça, ele faz uma pressão externa tão grande, que esmaga tudo no caminho. Um Astarte com uma armadura de energia vira uma panqueca se ele atirar com essa desgraça. Ainda bem que essa arma é raríssima e acredito que acho que só ele tem uma arma de gravidade desse tipo entre os primarcas. Acho que é pra fazer a pessoa se ajoelhar, sabe? Tipo, ele aperta e a pessoa, tipo, cai no chão, se ajoelha, enquanto ela vai lentamente sendo esmagada até virar, tipo, uma poça no chão. Ela destrói todos os ossos, acaba com a pessoa. Tu tem que ser muito resistente. Um outro primarca, por exemplo, ou um Supermarine absurdamente roubado pra conseguir segurar isso aí. Então, tanto a Illuminarum quanto a Devotion, armas terríveis, amedrontadoras, para um cara que diz que sua palavra maior é a palavra. Logar, você é um violento, absurdamente idiota. Não cai na lábia dele. Rola resistência, carisma, porque senão ele vai te convencer que ele não fez nada errado e que ele é o cara do bem. E aí você entrou de cabeça no caos. Sai dessa. Logar é do mal.
E agora, o completo contrário do Logar, o Vulcan, hashtag volta Vulcan, porque né, queremos ele de volta. O Vulcan, meus amigos, é o cara mais do bem que existe no 40 mil. Sim, é o único na real que se importa com as pessoas, porque ele não perdeu nunca o foco. Nós lutamos pela humanidade. Veja a diferença entre o Logar tratando humanos com o Vulcan. O Logar se considera superior aos humanos e ele não tem paciência nenhuma com humanos tipo que não são Astartes ou não são melhorados. Então ele acha que os humanos são fracos, inúteis e só servem para obedecer cegamente o Deus Imperador e os seus filhos, que coincidentemente é ele. Já o Vulcan é o completo contrário disso. Tudo que eles estão fazendo é para melhorar a vida da humanidade, para trazer a humanidade de volta à Era de Ouro e para garantir que nós vamos resistir a qualquer coisa que o universo jogue contra nós. Então a diferença tipo entre o Fulgrim e entre o Vulcan e o Logar é como se fosse da água pro vinho. E o Vulcan, meus amigos, a armadura dele, a Drakenscale, é assim como os outros. É uma armadura chamada Artificer, que são as melhores armaduras que tem. E nessa armadura dele, o diferencial é que ele botou a couraça e o crânio de um gigantesco Fire Drake, um dragão de fogo, exatamente. Ele então botou esse dragão de fogo ali, e o dragão de fogo era chamado Kessare. Ele derrotou o bicho, e ele utiliza essa capa nas costas e a caveira dele, né? Então, tipo, os soldados do caos usam caveirinha de humano. Ele usa a caveira de um motherfucking dragão. Quem que tu acha que é mais forte? Além disso, ele sempre preferiu usar martelos de batalha. O nome do jogo é Warhammer, exato. Então, ele tem o Thunderhead, que foi a primeira arma do Fulgrim, assim, tipo, é que eu me confundo, desculpa. A primeira arma do Vulcan é 2 da manhã, eu tô ficando com sono. A primeira arma dele é o Thunderhead, pelo menos a que ficou famosa. Era um martelão de energia, mas logo que ele foi, né, entrou pro Império, ele trocou porque ele fez a Dawnbringer, né, a trazedora da manhã ou da aurora. É ele que fez, e essa arma, além de ser um martelo de energia gigante, também possuía um teletransporte raríssimo. O mecanismo de teletransporte que ele botou dentro dessa arma é capaz de teletransportar ele de um planeta para outro. Isso exige uma energia imensa. Então essa arma, cara, é única. Não tem outra coisa que faz isso aí. Muito difícil na humanidade atual, no 40 mil. Tu sequer ter tecnologia de teletransporte que funciona e que não vai te jogar tipo no meio de uma montanha. Ele conseguia se teletransportar para outro maldito planeta. Olha a distância absurda que era isso. Então a arma dele, né, era mais um teletransporte do que uma arma em si. E isso foi o erro do Conradinho Curse. O Conrado tentou torturar e quebrar o Vulcan e por várias vezes ele tentou matar o Vulcan e o Vulcan ressuscitava, porque o Vulcan é um perpétuo. Ele tentou muita coisa. Eventualmente, num dos seus joguinhos mentais e para quebrar a mente do Vulcan, ele deixou uma esperança para acabar com a esperança do Vulcan, e aí o Vulcan conseguiu chegar no final e ele conseguiu pegar o martelão. E aí o Conrado diz: eu sei que isso aí é um teletransporte, você está querendo fugir. E aí o Vulcan vira para ele com o martelo na mão. Também é um martelo. E aí ele começa a dar-lhe pum, pum, pum. E o Conrado começa a apanhar, tipo, ele leva um na cabeça, ele fica desnorteado, começa a rodar, ele bate de novo, bum, 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 e ele vai martelando o Conrado no chão, até ele ativar o teletransporte e desaparecer, antes que os reforços dos Senhores da Noite conseguissem chegar. Então o Vulcan, né, mandou uma mensagem, né, na base da martelada, na cabeça do Caçador Noturno.
Depois, né, que o Vulcan voltou ali, ele conseguiu ser resgatado, porque ele caiu em ultramar, lá, tipo, nos sistemas de ultramar, aí ele voltou, ele conseguiu, ele ficou louco, tipo, ele morreu um monte de vezes, cara, o Conrado quebrou a mente dele total, e quando ele conseguiu ser resgatado, tipo, ele morre e volta, morre e volta, morre e volta, ele volta sempre um pouquinho diferente, tem vezes que ele volta completamente normal, tem vezes que ele volta bem alterado, tem vezes que ele volta, tipo, com uma raiva, com uma violência imensa. Então o Vulcan, né, não ficou mesmo depois que o Conrado torturou ele. E depois que ele voltou, ele acabou perdendo a Dawnbringer. E ele utiliza hoje duas armas diferentes, que aí a gente tem que se interrogar. Na heresia do Horus, ele acaba utilizando um martelão de energia chamado Urdrakule. Esse Urdrakule, ele emite, tipo, quando ele bate, ele solta uns raios que derrete os inimigos ao redor. Isso na heresia do Horus. Na Guerra da Besta, ele tem um martelão chamado Doom Tremor. Doom Tremor, cara, que nome, tipo, fraquinho. A Guerra da Besta tem umas coisas fracas. E o Vulcan, cara, fazer uma arma, tipo, chamada Doom, não, geralmente as armas dele são mais baseadas ou na cultura do planeta dele, ou em alguma coisa assim de esperança. Então, Doom Tremor não fecha bem com o Vulcan. Então, achei fraquinho esse nome. E a gente não fala da Guerra da Besta, porque ela tem umas coisas meio idiota na história. Algumas partes muito legais, mas algumas partes bem idiota. E, no caso, o Vulcan também, ele tinha uma pistola feita pelos Ferros Manos, mas, né, cá entre nós, ele não gostava dessa arma. Ele usou essa arma, né, em Eastvank 5, quando ele lutou junto com os Iron Rangers, mas ele quase não usava essa arma, e ele usou meio que de forma simbólica, só pro Ferros Manos, ó, tá aqui, ó, irmão, fica aí cabeça fria aí, relaxa, tô com a tua arma aqui, ó, pra dizer que te respeito, tá? Mas ele não gostava, ele não curtia essa arma nem um pouquinho. O Ferros Manos, tá. Vamos continuar agora com um Primarca que é na base da violência e que também estava em Eastvank 5, o Corvus Corax. O Corvus, assim como diz um dos ouvintes novos aqui do canal, mas que já está seguindo vários vídeos, gostei de falar ele tem, porque né, barulho de pássaro, ó. Ele tem algumas armas especiais. Todas as armas dele, em conjunto, é chamada a Panoply of the Raven Lord. A Panoply of the Raven Lord é o arsenal pessoal que o Corvus Corax já usou durante o tempo que ele andou entre nós, antes dele ter perseguido um rabo de toga pro outro lado, porque o Logor, tipo, é um monge, né? Então ele usa aquelas togas antigas, né? Com certeza. Referências. Bem, esse nome, no caso, e várias armas ele utilizou, mas as principais e mais famosas são as Lightning Talons. As Lightning Talons são uma garra de energia que, cara, quando o corvo vem voando com a sua mochila jato, ele vai cortando os inimigos em pedaços e desaparecendo. Uma arma silenciosa, perfeita, porque o corvo ele luta vindo da escuridão, ele é tipo um predador de emboscada, ele é um assassino com a noite, entendeu? Ele desaparece e aparece cortando o inimigo em pedaços. E essas armas realmente representam o seu estilo de batalha. Junto com isso também, por ele voar, ele possui um chicote de energia, uma arma que foi feita minuciosamente pelos mecânicos a pedido dela. Então ele tá voando, ele dá uma chicotada, pá, que corta o inimigo em pedaços. Tipo, a arma de energia esquenta, corta e derrete a armadura e carne e tudo que tá embaixo. Então, tipo, ele vem voando assim, soltando chicotada, pá, batendo e decapitando inimigos e, tipo, destruindo a cabeça e cortando o braço. É absurdo. O Corvo é roubado. E, para complementar isso, ele tem uma armadura que o capacete dela, ele é todo reto, ele não tem nada, nenhum símbolo, nenhum sinal, nenhum negócio, ela é toda reta,
Por quê? É pra, tipo, ele sumir, o corvo desaparece, assim. Então, até a própria armadura dele não tem muitos símbolos ou coisas assim, porque ela é feita pra se camuflar e desaparecer. Além disso, a mochila jato dele é única, é chamada Corvidine Pinons. Essa Corvidine Pinons é uma mochila jato que, cara, ela não é de hoje, tipo, do 30 mil, né? É porque isso aqui aconteceu na época da heresia, né? Hoje ele não precisa mais disso para voar. Alguns dizem que ele tem as próprias asas. Mas no caso, quando ele usava uma mochila jato para voar, ele tinha uma mochila que era feita na época sombria da tecnologia, na época que a humanidade ainda tinha, né, os recursos da época de ouro e estava enfrentando inimigos absurdos. Então, com isso, foi feita armas absurdas nessa época, e uma delas é essa mochila, capaz de ir do 0 a 200 km por hora em segundinhos. Então, do nada, cara, ele aparece lá longe. Ele é muito, muito rápido, lembrando que ele desaparece em plena vista. Tipo, tu tá olhando, ele entra na escuridão e some. Cara, é muito difícil de ver o Corvus, e com essa velocidade ele consegue usar o máximo da sua habilidade para destruir qualquer inimigo. Então o Corvus voa rápido, utiliza armas brutais que destroem o inimigo em ataques críticos, tanto chicote voando ou de bem perto com as suas garras de energia. Outras armas que ele usou são menos famosas e são vistas hoje como relíquias para os seus filhos. E por último, o Alpharius Omegon. O Alpharius e o Omegon, né, por serem dois, é difícil até saber se as armas deles realmente são únicas ou se eles produzirem massa. E de onde é que eles tiram isso aí? E de onde é que vem a armadura deles? Ninguém sabe. Cara, nós não temos ideia de onde veio essas armas ou armaduras. A armadura que ele utiliza é chamado The Pythian Scales. Essa armadura de energia consegue mudar, assim como o Magnus consegue mudar a aparência, eles também teoricamente conseguem. E a armadura dele, ela é toda assim como a do Corvo, sem muita feição. Por quê? Ela é o mesmo padrão dos outros Astarte. Então um Astarte da Hydra equivale ao Primarca. Tu não sabe quem é quem. Porém dizem aqueles que viram ele que ele era diferenciado. Quando ele entrava em algum lugar, dava para sentir que ele era um Primarca, que ele não era só um Astarte que nem os outros. Então, para aqueles sensíveis de forma psíquica, tu conseguia sentir que esse cara aí não era igual a todos os outros. Um deles estava sempre destacado e o outro estava mais camuflado, que eles são dois, eles são gêmeos. Então eles andavam junto na época da heresia e eles estavam pensando em ser uma terceira via. A granada padrão que eles utilizam são chamadas bombas de veneno. Como ela funciona? Quando ele joga essa bomba de veneno, ela se espalha em microscópios estilhaços que se encosta na tua pele. Ou ela vai te matar com um veneno muito, muito potente, ou ela vai te paralisar. Isso aí é derivado de armas alienígenas. Pasmem, meus amigos, os sinais da heresia vindo aqui bem longe. Além disso, a arma deles também não é normal. Eles utilizam uma lança chamada Sarisanata, ou lança pálida, também conhecida como Pale Spear. Essa lança pálida é uma arma, cara, alien, não é normal, não é humana, não é nem um pouco humana esse negócio, mas também não é uma arma caótica, não é tipo uma criatura do imaterial aprisionada na arma. É só uma tecnologia que nós perdemos. De onde eles tiraram esse negócio, não sei, mas não é nem dos elfos, cara, nem os elfos têm essa maldita tecnologia. Acredita-se que isso aí vem de antes deles, de antes do Império Eldari. E o que ela faz? Quando essa lança
corta alguma coisa tipo de metal, ela quebra a molécula do metal e a molécula tipo desfaz como se virasse pó. E quando ele enfinca na carne de alguma coisa, quando ele consegue penetrar num corpo orgânico, a ferida nunca cicatriza, ela abre um feridão enorme que sangra até o bicho morrer de tanto sangrar. Então essas armas são brutais e eles tiraram isso aí de tecnologia não humana, né? Heresia tecnológica, Lorde. Total. Então é por isso que eles viviam sempre nas sombras e eles utilizam golpes baixos para vencer. Maldito Alpharius Omegon, seu vigarista. E ele realmente faz isso usando armas roubadonas. Diz a história oficial imperial que o Rogaldorn derrotou o Alpharius, matou ele e uma dessas armas aí ele conseguiu destruir, né? No caso ele pegou e acredito que ela foi destruída. Espero que ela tenha sido destruída. Só que eles são dois. O que aconteceu com a outra? Não sei. Espero que esteja bem longe de mim. Quanto mais longe da Alpha Legion, melhor. Por quê? Eu sei. Porque afinal, somos todos Alpharius. Bem, meus amigos, era isso que eu queria trazer hoje. Novamente, obrigado pela paciência comigo por estar aqui no canal até agora. E para aqueles que estão vendo o vídeo de madrugada, os de verdade estão no meu coração. Tudo de bom.